Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o canal Rico Mais e você está no vídeo Price Action, ciclos de mercado, magnetos e afins. Nesse vídeo eu vou demonstrar para você que nos últimos dias a gente teve uma movimentação no mini índice, onde se formou diversos ciclos de mercado, onde a gente poderia ter aproveitado essa movimentação para fazer as nossas operações e extrair, assim, o nosso capital desejado dentro do day trade. Então, sem mais delongas agora, vamos ali para o gráfico, vamos analisar então como que foi essa movimentação, como que é essa ideia do ciclo de mercado e principalmente a fractalidade dele. Olhar o 60, olhar o 15 e olhar o Renko. Iniciaremos então essa análise do ciclo de mercado, destacando primordialmente aqui pelo diário, qual que foi essa movimentação, Então a movimentação é desses últimos dias aqui, ela se iniciou, para ser bem preciso, no dia 22 aqui, do 8, mas a gente teve esse fechamento aqui no dia 21, onde a gente teve uma abertura em gap no dia 22 e iniciou toda essa movimentação aqui, onde no dia de ontem a gente veio fechar esse ciclo de mercado, a gente veio fechar esse gap, mas olhando pelo 60 e pelo 15 minutos, nós vamos ver que a gente teve grandes movimentações cíclicas para se formar um ciclo maior. Então vamos marcar aqui esse ciclo maior. Vamos destacar ele aqui uma cor diferente. Travar aqui, beleza, vamos agora a 60 minutos. Então quando a gente vê com 60 minutos, nós vemos então que aquela movimentação que a gente destacou, fechamento do dia, naquele dia de queda muito forte, abertura em gap, a movimentação onde essas pequenas movimentações aqui eu já vou destacar elas, quando a gente for para 15 minutos vocês vão ver que aqui nós temos ciclos de mercado dentro do 15 minutos. E esse ciclo de mercado do 15 minutos é o que nos proporcionou excelentes oportunidades operacionais através da lupa do método Renko+, através dessa associação de usar o Renko e usar os tempos gráficos de candles a nosso favor para tomarmos as nossas decisões analisando puramente Price Action. É claro, se você quiser usar indicadores, você pode colocar IFR, pode colocar média móvel, pode colocar MACD, de index, enfim, você pode estar usando os indicadores que você quiser utilizar. A questão aqui é: o preço sempre vai dizer o que você tem e o que não tem que fazer. O indicador ele só vai te corroborar, ele só vai te confirmar. Então é por isso que a gente analisa apenas o preço aqui, utilizando o Price Action. Então continuando, aqui nos 60 minutos a gente vê que no dia de ontem veio fechar esse gap. Então no dia de ontem a gente fechou esse ciclo de mercado, iniciamos uma nova movimentação em ciclo. Muito interessante que aqui a gente tem um ombro, cabeça, ombro. Aquela ideia de vender, o rompimento da linha de pescoço foi falho, Hoje, por exemplo, teria que ter saído no zero, por assim dizer, pensando naquela ideia de vender o ombro, cabeça, ombro. Nós procuramos trabalhar sempre a venda do ombro direito, sempre o último ombro, o mais alto possível, enfim, mas como que a gente consegue isso? Através da análise de Price Action. E aí o Price Action a gente tem o seu glossário, as suas palavras que a gente usa para designar determinadas movimentações do preço, como por exemplo o magneto. O que é o magneto? O magneto nada mais é do que um ponto relevante do gráfico. Ele pode ser uma grande sombra, por exemplo, esse martelo aqui, esse martelo que eu vou destacar aqui, a sombra dele é um magneto, tá? A mínima dele é um magneto, a mínima dessa grande barra era um magneto, a máxima dessa grande barra era um magneto, e esse gap é um magneto. Então, o magneto nada mais é do que um ponto relevante do gráfico, para a gente destacar bem, onde o preço ele pode, e geralmente ele vai atingir esse magneto de forma muito brusca, como que a gente chama em clímax, que é uma movimentação muito forte apontando para uma direção
do mercado. Geralmente essa operação em clímax, essa movimentação em clímax, ela vem com desbalanceamento do mercado, ou seja, né, ou tem muito comprador, né, ou a compra está ganhando, ou a venda está ganhando, né, então, vou dizer por assim dizer, né, então, esses são os movimentos climáticos, né, que levam a se encontrar com magnetos. Então, o magneto nada mais é do que um ponto do gráfico, né, então, ao encontrar aqui o magneto, né, ontem, então nós fechamos esse ciclo de mercado aqui. E esse ciclo de mercado, como eu disse, ele nos deu, né, outros tantos ciclos de mercado. Vou marcar aqui e a gente vai começar a analisar lá no 15 minutos. Tantos outros ciclos de mercado que nos proporcionou, né, excelentes operações. Então, quando nós, né, trabalhamos a favor do price action, a favor da leitura do preço, né, do que o preço está fazendo, o que ele pode nos proporcionar, nós conseguimos extrair, né, o nosso capital do mercado de uma forma bem objetiva, né, e principalmente, né, com uma qualidade de tomada de decisão muito boa. O price action ele te dá isso, ele te oferece isso. Eu estudei o price action do Allbrooks, estudei algumas outras técnicas que se chamavam de price action, mas bem na verdade a do Allbrooks foi a que eu pude dizer para mim mesmo, nossa, isso aqui é análise puramente do preço, né? Porque price action na tradução livre, né, seria nada mais do que ação do preço. Então, quando a gente traça aqui nos 60 minutos, né, esse grande ciclo de mercado que a gente viu, e a gente filtra ele lá no 15, né, porque o 60 é o que é dito aqui no Renko+, né, no intradiário, né, no gráfico de day trade, como o nosso direcional de mercado. É o gráfico que manda para a gente. É ele que dá a direção do mercado. Para onde que a gente vai trabalhar o mercado? Se eu vou trabalhar ele comprado, se eu vou trabalhar ele vendido, se eu vou ter que esperar algumas horas para poder procurar trabalhar, porque depois, né, de determinados tipos de movimentação, o mercado ele tende a parar, ele tende a buscar fazer determinados movimentos, né, que pode não te dar range de extrair pouco capital, né? Então a gente tem que entender isso. E aí o que entra? Entra o 15 minutos, que é o filtro dos 60. Né? Aqui no método Renko+, então a gente usa os 60 minutos como direcional de mercado e o 15 como filtro desse direcional, ou seja, para que a gente possa ter maiores, né, operações possíveis. Por exemplo, é só dar um exemplo aqui. Eu vou destacar essa barra e aí a gente vai olhar essa barra, né, lá, deixa eu mudar ela de cor, vou botar ela verde. A gente vai olhar ela no 15 minutos, olha ela aqui, no 15 minutos. Então agora lá no 15, ó, o que é a ideia do 15? O 15 a gente sabe, né, que a gente, na barra de 60, né, a gente tem uma oportunidade na abertura, uma oportunidade no fechamento da barra. Né? Isso é um pensamento vindo do price action, né? Então a cada abertura e fechamento de barra a gente pode ter uma oportunidade de comprar ou vender um determinado ativo. A questão é que se a gente fica no tempo gráfico do ruído, né, operando, então a gente vai ter oportunidade, né? Se for no minuto, cada minuto a gente vai ter uma oportunidade, né? Quando a gente está nos 60 minutos, a gente vai ter a cada hora uma oportunidade, então também é muito longo. Então 15 minutos ele faz o quê? Que dentro de uma barra de 60 minutos eu tenha 1, 2, 3 oportunidades operacionais dentro dessa barra. Então, esse filtro que o 15 minutos nos dá, ele nos ajuda a operar o mercado com uma certa qualidade. Né? Então, vamos lá, agora vamos analisar, né, esse ciclo de mercado através do 15 minutos. Olha só que interessante. Né? Então, quando eu destaquei lá no 60 minutos, a gente não tinha tão claro esses ciclos de mercado, como eles ficam, né? Quando a gente vem aqui para o 15, né? E aí é que entra, né, a ideia de você trabalhar muito bem. Então, vamos lá. Vamos procurar operações. Né? Vamos ver se lá no Renko surgiu entradas operacionais através dessa leitura. Então, beleza. Eu vi que o preço fechou no gap, abriu num gap, ele ganhou velocidade, né? Ele subiu muito forte nos primeiros momentos do dia, lateralizou sem voltar com aquele indício de que, olha, eu vou fechar esse gap. Se nós olharmos para trás, essa primeira movimentação vindo aqui, ó, nós estávamos, né, caindo muito tempo seguido. Então, o que isso aqui poderia nos trazer?
poderia trazer, né, o preço vir mais alto. E aí entra a questão do magneto. Aí entra uma questão muito interessante do magneto. Por que que eu digo isso? Porque a gente teve aqui, né, bem aqui assim, um magneto. Ó, esse aqui foi o fechamento de um determinado dia. Olha lá. Foi o fechamento desse doji aqui, ó. E o dia abriu num gap e caiu. Olha só que interessante, né? Então, essa queda abriu espaço para o quê? Para um magneto. Quando a gente olhou aqui embaixo que o preço abriu em gap e não quis cair, o que ele poderia estar fazendo? Ele poderia estar vindo fechar esse magneto. Então, se ele pode estar vindo fechar esse magneto, quer dizer que se ele estava vendido o preço, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar compra. Procurar compra quando? Quando tiver uma barra de sinal. Né? O price action é bem nítido nisso. Ele nos dá barras de sinais. E aí a gente teve aqui, ó, essa barra de sinal aqui no 15. Então, onde que eu deveria ter procurado compras aqui? Aqui, ó, nesse momento. Então, aqui eu tive entrada. Vamos ver se a gente teve mesmo algum tipo de entrada. Eu tive aqui uma continuidade. Então, aqui também pode ter algum tipo de entrada. Né? Aqui, nessa correção, eu posso ter tido algum tipo de entrada. Aí, é claro, continuando, né? Aqui é um dia, aqui já abriu outro dia, o preço está movimentando, então ele está retomando alta, olha só, bem interessante. Aqui a gente vai ter uma movimentação, aqui a gente pode ter tido também algum tipo de sinal muito interessante. Então, são todos momentos onde o preço pode ter nos dado o quê? Oportunidades de entrada, oportunidades de retomada para compra. Até que vai acontecer o quê? Até que ele vai ou ter o movimento de fractalidade, né, que é o quê? Fractal 5, 3. Né? Então, a gente tem que entender que a perna 1, 2, 3, 4, 5. Opa, se é 5, eu posso ter o quê? Um A, B, C. E esse C, ele pode, ó, A, B, C. Ele pode falhar na retomada e vir fechar esse ciclo de mercado. Então, quando o preço ele vai fazendo isso, como o preço ele vai demonstrando característica para nós, a gente vai operando. E a gente vai buscando, né, extrair operações aonde? Olha aqui, ó, abriu em gap, caiu, voltou, teste de topo, falha no teste de topo, queda. Então eu vou sempre procurar trabalhar a favor do que o preço nos proporciona de melhor. Agora, eu só vou destacar então retomadas, tá? Então destaquei bem aqui tem bastante operação para a gente analisar. Agora eu vou destacar retomadas então. Tá, momentos para que a gente possa ver se vai ter algum padrão de Renko, se faz sentido essa análise de price action ou não. Né? É claro que nem sempre, né, a gente vai retomar o preço de primeira, né? A gente vai ficar horas a fio, às vezes, sem operar. É normal. Tá? Não é porque você faz day trade que você tem que operar todos os dias. Tá? Se você só opera, né, condições favoráveis, né, ao seu operacional. Então é por isso que a gente tem que desenvolver um operacional nosso sólido para que a gente possa ter, né, esse desenvolvimento e, é claro, né, esse operacional que nos fortaleça e nos dê o nosso resultado. Tá? Não adianta você querer regrar o mercado, você tem que regrar apenas a si mesmo. Né? Então eu acho que a ideia aqui de retomadas, né, e de falhas do preço vai ter bastante operação. Então agora nós vamos lá para o Renko para a gente poder analisar, né, cada uma desses traçados e ver se teve ou não, né, padrões de Renko que nos deu operações, né, possíveis para a gente extrair o nosso capital, né, no nosso day trade. Estamos aqui no Renko então agora, né, então vamos lá analisar, tá? Vamos começar, tirar o zoom primeiramente. Então, o primeiro ciclo de mercado 15 minutos que a gente começou a analisar. E vamos ver se a gente teve, então, momentos onde a gente conseguiu encaixar, né, o nosso operacional, nossa entrada através do método Renko+. Então, os primeiros pontos de destaque, a gente vê que nessa movimentação, a gente não teve, assim, nos pontos mais baixos das velas de 15 minutos,
entradas, mas a gente teve algumas entradas possíveis, bem interessante. Primeiramente que a gente tem aqui, ó, uma falha de rompimento de 3 boxes, né? Então a primeira análise aqui muito interessante de ser feita, ó, é que o que? A gente tem um fundo duplo mais alto. Isso aqui, ó, já é muito interessante para nós. Muito. Então aqui, esses 3 boxes em queda aqui formam o que? Uma falha de rompimento de 3 boxes. A partir dessa falha, então a gente poderia estar trabalhando a compra. E a gente teve o quê? Bull. Bull. Você comprar um bull contra esse movimento aqui de queda que estava acontecendo não é muito inteligente a se fazer, tá? Um bull, ele é um sinal de tendência de alta. Então, assim, onde que é melhor trabalhar? Quando se há uma tendência de alta macro. Tá? Quando se há uma tendência apenas momentum, não é muito interessante. Porém, a gente pode usar ele como ponto base do quê? Que se o preço não vir para baixo da mínima desse bull, a gente pode operar. E olha só que interessante. Então, aqui a gente teve uma operação. Então, nessa correção de 2 boxes, que é um sinal de continuidade também, a gente teve essa operação, ó, que até a máxima do movimento do dia aqui gerou 600 pontos, né? 610 pontos. Né? Bem interessante. Depois aqui, ó, a gente teve um double bull, como eu disse, né? Voltando a ressaltar, mesmo, né, com esses gaps a favor, eu não diria que seria interessante operar o double bull. Porém, olha só que bacana, uma correção de 4 boxes, né? Um pivô montado, perna, correção, perna, correção, pivô, onda 3, né? E vamos medir um cluster aqui, né? Cluster nada mais é do que você medir a pernada sua e replicar. Olha só, o cluster, o alvo dessa entrada, essa correção de 4 boxes. Se às vezes você não usa o FIBO, né? Aqui, nessa movimentação, nós tínhamos esse FIBO aqui traçado, por exemplo. Então era esse FIBO aqui, olha só que interessante. Compra de dinâmica, né? A gente comprando aqui na região do 4,8, saindo aqui na região do 100, 111. Como, né, a gente poderia trabalhar um rompimento de topo, então poderia ali, ó, 350 pontos só nessa pernada, né, inicial aí que o preço nos deu. Depois aqui, ó, nessa região a gente tem mais uma correção de 4 boxes, depois uma falha de rompimento de 3 boxes em correção de 3 boxes, então a gente tem 1, 2, 3, tem 3, 4 entradas aqui nessa região. Aí o preço indo embora. Se a gente traçar aqui a ideia desse FIBO traçado aqui para trás, como a gente já tinha tocado 111, aqui é uma região onde a gente poderia usar o alvo 61. Então olha só, 400, 470, 320 e até a mais alta aqui, ó, 250 pontos. Então, teria como a gente extrair o mínimo possível de capital que a gente tenta buscar aqui dentro do método Rico Mais? Daria, né, com os 250 pontos. Então, para vocês verem, né? Isso associando a leitura lá do 15 minutos, 60 minutos. Então, a gente já estava olhando para os 60, a gente já estava olhando para o 15, eles demonstrando o que poderia, probabilidade do que poderia acontecer. E a gente só foi atrás operando. Olha só, novamente, ó, correção de 4 boxes. Então, ó, já deu 1. Outra correção de 4 boxes que deu operacional. Mais 1. E essa entrada, ó, até lá em cima, ó, quase 700 pontos. Então, daria para extrair seu capital? Daria, né? Aqui, um double bull que acabou virando 3 bulls seguidos. Né? Não é um bom sinal. Aqui a gente teve 5. Então, né, não teve nenhuma entrada possível. Porém, aqui, ó, um pouquinho acima, a gente teve. Não se esquecendo que aqui é um gap aberto lá atrás, ou seja, um magneto. Então ficou o magneto aberto para baixo quando ele abriu o preço aqui e subiu. Aqui ficou aberto, magneto, e a gente já tinha um magneto acima, né, para ser fechado. Continuando. Aí o preço tocou aqui em cima, né, chegou ao ponto e ele caiu com força. Ele teve uma grande pressão vendedora aqui, como a gente não tinha tido até então. Então, o que a gente tem que olhar? A gente tem que sentir o preço, entender o preço. Até então, eu não tive uma força vendedora como essa.
Até então, nenhum bear, ó, isso aqui é um bear, né? É lógico que é na abertura do mercado, isso aqui é um gap e uma abertura, então é perigoso você querer trabalhar um negócio desse. Só que você tem que entender que os bear que tentaram, né, aparecer, provavelmente viraram abertura, a armadilha. A gente teve um aqui que funcionou, mas é bem provável que a grande maioria dos bears aqui para trás, ó, isso aqui era um bear, virou caixa de Pandora, um bear acabou voltando, estopou. Então, a gente tem que entender que o preço mudou, o preço está fazendo algo diferente, né? E aí o que a gente tem que fazer? Procurar, né, trabalhar isso a nosso favor. E olha só que interessante, olha como a máxima da barra de 15 minutos, testando a máxima do dia aqui, ó, o que ele deu aqui para nós? Uma falha de rompimento de 2 boxes. Então isso aqui, ó, é uma falha de rompimento de 2 boxes. Poderia eu operar essa falha? Poderia. Se você tem, primeiro, estatística feita em cima disso aqui, né? Como por exemplo eu tenho para poder operar essa primeira falha de rompimento de 2 boxes, você tem que operar, senão você vai operar aqui embaixo. Olha só que interessante. E eu tive operações possíveis? Tive. Ó. Eu tive uma correção em 2 boxes que virou uma caixa Pandora, então poderia ter saído no zero aqui, mas uma correção de 4 boxes, ter entrado nela e pego, ó, olha só, dessa correção de 4 boxes, o preço caiu 880 pontos. Eu tive um bear aí no meio do caminho. Novamente, eu não acho interessante, né, depois de grandes movimentações de tendência para um determinado lado, eu ir com um sinal de tendência contra ele. Não é interessante. Porém, quem tiver estatística pode fazer isso, né? Eu não levanto estatística nesse tipo de operação. Eu acho muito arriscado, então eu não faço isso. Mas quem quiser pode fazer. Eu acho que cada um sabe, né, onde que aperta, cada um sabe que pode ou não pode fazer o seu capital. Continuando então aqui, vamos ver. Olha aqui, ó. Aí aqui eu tive um bear, ó, bear de ignição. Esse já é um bear um pouco mais interessante de se trabalhar. Por que, Fábio, esse bear aqui? Né? Tantos outros bears aí você não ressaltou, mas por que esse bear sim? Porque ó, quando eu olho aqui para trás, eu tive um bear que ele de primeira não funcionou tão bem, mas o preço não conseguiu voltar acima da movimentação dele, caiu. Então eu tive para trás, eu já tive, ó, esse outro bear que teve uma movimentação muito forte. Então ele está começando a demonstrar um pouquinho mais de força o padrão. Então, poderia entrar nele? Nesse aqui? Nesse sim. Esse aqui. Por quê? Porque está alto o preço. Se eu quero vender, eu tenho que tentar vender alto. Agora, vender aqui, para mim, estava errado. Né? Vender esse outro bear aqui também estava errado. Vender esse outro bear, para mim, estava errado. Esses outros bears estavam errados. Essa correção de 3 boxes estava certa. Essa correção de 2 boxes estava certa. Então, a gente teve operações possíveis. Depois tivemos. Né? E dele, ó, o preço caiu nada mais, nada menos que 1.090 pontos. Aqui a gente não teve nenhuma entrada possível, né, nessas máximas, porém aqui, ó, nessa correçãozinha de 3 boxes aqui, a gente teve uma bela entrada, onde o preço, só na movimentação dela, caiu 800 pontos e até a mínima lá, ó, 950. Depois o preço ele vai voltar a subir aqui e a gente vai analisar, né? Então, novas entradas. Olha só que interessante, né? Aqui a gente teve uma falha de rompimento de 2 boxes. Nada para fazer aqui, mas olha só. Logo depois, um bull. E aí sim, uma correção de 2 boxes. Uma bela entrada aqui. Uma pernada lisa. Só na primeira movimentação, até o bull ali, perdão. 470 pontos. 570. 800 até uma correção um pouco mais profunda, 850. Depois, novamente, ó. Mais uma entrada em correção de 2 boxes, né, num microfundo duplo, uma bela entrada aqui, mais uma pernada aí, ó, 700 pontos para cima. Aqui o preço, né, a gente não teve nenhuma entrada vindo, 5 boxes na queda. Pós a gente teve aqui, ó, 2 possíveis entradas, né, de 400 e de 270 pontos. Então, para vocês verem, né, como que a associação, né, dos candles mais longos, direcionais, com o Renko, dá um resultado muito bom. Dá primeiro o resultado da paciência, de você esperar,
ter a calma e a tranquilidade de esperar o melhor movimento possível ao seu operacional. Aquilo que lhe é comum, aquilo que você olha e vê e fala, poxa, ali é comum. Aqui, ó, teve uma correção de 2 boxes em caixa de Pandora. Aqui muito difícil, tá? Da gente ficar posicionado. Geralmente, caixa de Pandora é um movimento que pode ser que dê ou não resultado, né? Por isso que é chamado de caixa de Pandora. A gente não sabe o que vai acontecer depois dela. Então é melhor a gente se estopar no zero e procurar uma nova operação a partir da caixa de Pandora, né? E aqui, ó, a gente teve uma correção de 4 boxes com um bear de ignição. O preço caindo muito fortemente, ó, depois dele. Olha só que interessante, né? O preço caiu, ó, 1.500 pontos. Depois mais 1.400. Falha de rompimento de 2 boxes aqui embaixo, né? Olha, muito interessante. Para retomada, ó, ainda deu um movimento de compra aqui. E novamente para venda aqui, ó, uma falha de rompimento de 3 boxes em correção aqui. Mais uma venda. Uma movimentação muito forte. Mais de 1.200 pontos aí para baixo. O preço caiu aqui 5 boxes. Não tivemos nenhum padrão de entrada. Aí ainda tem mais aqui, ó. Mais 2 aqui para a gente analisar. Aí aqui não teve nenhuma entrada. E aqui sim, ó. A gente teve, ó, correção de 2 boxes, correção de 4 boxes. E aqui uma correção de 2 boxes em falha de rompimento, né? E aí o preço subiu. Depois aqui não conseguimos ter nenhuma entrada. E aí, né, tem mais uma entradinha aqui possível, né? Tudo isso, é claro, analisando o ciclo de mercado, analisando price action. É fácil analisar isso, entender isso? Não é fácil. Tem que entender que para chegar aqui nisso tudo, né? Eu tive que estudar bastante, estudo bastante. Tive que desenvolver meu operacional, desenvolver um método, né? Tenho minha estatística gerada, e não adianta você querer tentar trabalhar em cima da minha estatística, você tem que trabalhar em cima da sua estatística, porque a minha visão do mercado é uma, a visão sua do mercado é outra, né? Cada um tem sua visão, cada um tem seu jeito de operar, né? E é isso que importa para nós. Beleza? Então, esse aqui foi o vídeo sobre ciclo de mercado, sobre como que a gente pode aproveitar toda essa questão do price action aqui do método Renko+, que é a junção dos candles com o Renko de uma forma muito clara, simples e nítida. Nunca fácil, tá? O mercado não vai ser fácil. O mercado ele quer frieza, ele requer análise, ele requer estudo, ele requer dedicação, mas é possível sim, tá? Se você tiver paciência e tiver perseverança, você vai conseguir sobreviver aqui dentro do mercado, aí sim, começar a extrair capital, começar a gerar dinheiro. Beleza? Se gostou do vídeo, dá um like, compartilha aí com quem você conhece. Só peço para que não compartilhe com essas pessoas que não acreditam. Porque também não adianta você compartilhar com qualquer pessoa, porque a pessoa ela tem que acreditar em si mesmo para começar. Porque a gente às vezes recebe tanta coisa em off, principalmente, sabe, que pesa e que é complicado de se entender como que pessoas conseguem escrever determinadas palavras de tão baixo calão e querendo desmerecer o trabalho dos outros, né? Não consegue ser nada, não consegue crescer e aí quer desmerecer o trabalho dos outros, né? Então, peço para que não compartilhe para essas pessoas, por favor, tá? Só pessoas que queiram mesmo e acreditam em si, que queiram crescer no mercado. Então, se você é uma delas, né, se inscreva aí no canal também, ative o símbolo das notificações para não perder nenhum vídeo que eu venha soltar. No mais aí, obrigado sempre pela audiência de todos, pessoal, e até o próximo vídeo. Valeu!